Eu estava na estrada, dirigindo meu Scania como sempre faço, quando vi as luzes da viatura na minha frente. Mais uma blitz, pensei. Não era nada novo. Eu já tinha enfrentado tantas, rodado por tantos lugares, encarado situações difíceis, mas nada, eu digo nada, me preparou para o que aconteceu naquela noite. A estrada estava silenciosa, só o ronco do motor e os faróis cortando a escuridão. Eu estava a 1000 por hora na mente, rodando pelas curvas da BR 060, quando vi a figura dela. Era uma noite fria e chuvosa, o céu nublado, como um pano cinza esticado sobre a minha cabeça. Eu tinha rodado por horas sem parar, sem sequer pensar em descansar. O combustível da mente estava quase no fim. Mas então, quando passei por aquele trecho sinuoso perto de Rio Verde, algo me fez parar. Eu vi uma figura na pista, uma silhueta na beira da estrada. Foi como se o tempo tivesse desacelerado. O caminhão tremeu. O motor ronco ficou mais forte. E eu pisei no freio como se estivesse respondendo a um impulso do mais profundo da minha alma. Figura era de uma mulher. Eu pulei da cabine rapidamente, com a lanterna em mãos, mas quando cheguei até a pista, a figura havia desaparecido. Olhei ao redor e não havia nada, apenas o cheiro de mato molhado e o vazio da madrugada. Eu voltei para o caminhão, sentindo o coração ainda batendo rápido, e a minha mente não conseguia processar o que tinha acabado de acontecer. Será que eu estava ficando louco? Eu estava há 3 noites sem dormir direito, rodando sem parar, e talvez aquilo fosse apenas cansaço. Mas eu não podia negar que algo estava errado. Quando voltei para o banco e liguei o rádio, a voz do caminhoneiro ecoou. Atenção, atenção, blitz montada no Calumbi. Reduz a velocidade, pessoal. O rádio continuava chiado. EU, adjustei. Boné, coloquei o caminhão na marcha reduzida e segui para a fila. Na minha frente, um caminhão mais velho levantava poeira na beira da estrada. Eu sabia o que aquilo significava, mas uma blitz. Eu estava acostumado a esse tipo de coisa. Documentos em dia, carga limpa, tudo certo. Mas naquele momento, algo estava estranho. Quando um policial se aproximou de mim, tudo parecia normal. Mas o olhar dele estava carregado de algo que eu não consegui decifrar. Ele passou a responsabilidade para outro agente. Então, finalmente, eu a vi. Era ela, Júlia. Depois de tanto tempo, meu coração parou. Ela estava ali, vestida com a farda da PRF, com a lanterna em mãos, o rosto escondido na sombra. A voz dela me atravessou como um raio. Boa noite, senhor. Documentos, por favor. Aquelas palavras, aquele olhar. Eu não sabia se estava sonhando ou se realmente estava ali. Diante dela eu entreguei os documentos, minhas mãos tremendo. E então, a pergunta que eu não conseguia mais calar saiu de mim. Zé Miron, lembra de mim? Ela não respondeu, apenas conferiu os documentos e me entregou de volta sem me olhar. Eu ainda estava em choque, tentando processar tudo. Quando ela se virou para voltar para o agente, eu disse, sem pensar: por que você sumiu daquele jeito, Júlia? Ela parou por um momento. A respiração dela ficou falha, mas ela não olhou para trás. Com a voz fria e distante, ela disse apenas: boa viagem, senhor, e se afastou. E eu fico ali, parado, com um coração disparado, o motor do Scania funcionando, baixinho como se também estivesse perdido naquele momento. Eu ainda estava em choque quando liguei o motor novamente e comecei a rodar. A estrada parecia mais longa do que nunca. Eu continuei a seguir, mas minha mente estava com ela, com aquela mulher que eu nunca pensei que veria novamente. Eu rodei alguns quilômetros, mas tudo estava parado dentro de mim. Eu me sentia preso na memória, na lembrança dela. Eu pensei que tinha superado tudo isso, mas ver Júlia de novo, após tantos anos, foi como se o tempo não tivesse passado. O rádio voltou a chiar, e outro caminhoneiro anunciou uma blitz à frente. Mil, dizia para desviar, cortar caminho, pegar um desvio por alguma estrada vicinal. Mas de algum modo, eu não conseguia fazer isso. Eu estava preso a algo maior que a estrada, maior que a própria blitz. Eu estava em busca de algo, e mesmo que não soubesse o que, sabia que não poderia desviar. Eu voltei para o trecho principal, e o céu começou
começou a se encher de um tom avermelhado, como se a noite estivesse se despedindo. Eu estava no meu próprio caminho, mas eu sabia que algo tinha mudado. Quando a viatura apareceu mais à frente, meu coração deu um salto. A tensão era palpável. Eu sabia que era ela de novo, a mesma mulher que tinha marcado a minha vida, mas agora de uma forma completamente diferente. Ela estava lá, parada, ao lado da viatura, com a mesma postura, o mesmo olhar firme. Eu não sabia o que fazer. Eu estava paralisado. Documentos, por favor, ela disse novamente, com a mesma frieza. Eu entreguei os papéis, mas antes de me afastar, eu não consegui evitar. Você tá bem? Perguntei. Ela hesitou por um momento. Pegou os papéis rapidamente como se fosse um gesto automático. Não devia ter voltado aqui, Zé. Ela respondeu com a voz mais baixa, quase um sussurro. Ela estava tentando esconder alguma coisa, algo que eu não entendia. Eu queria saber, mas ao mesmo tempo, não sabia se estava pronto para ouvir a resposta. Eu permaneci ali, parado, sem saber o que fazer. Ela estava de costas, já indo para a viatura, e eu senti o peso do silêncio entre nós. Eu sabia que ela estava escondendo algo. Mas o que exatamente? O que foi que aconteceu? O que a fez desaparecer daquela forma? Eu queria perguntar, mas sabia que talvez a resposta não fosse algo que eu estivesse pronto para ouvir. Quando ela entrou na viatura e se afastou, eu voltei para a cabine do meu Scania, liguei o motor e segui o caminho. A estrada à frente parecia ainda mais solitária do que antes. O ronco do motor era a única coisa que me acompanhava, mas o peso das perguntas na minha mente não me deixava em paz. Eu sabia que, ao longo dos anos, tudo tinha mudado, mas uma coisa era certa. Ela ainda tinha o poder de mexer comigo, a cada quilômetro rodado. Parecia que algo dentro de mim estava se quebrando, se desfazendo. O rádio estalou, trazendo outra mensagem de Blitz. À frente. Algo dentro de mim pediu para cortar caminho, para seguir por outro trecho, mas eu não podia fazer isso. Não podia mais fugir. Eu segui por mais algumas horas, sem parar, sem querer parar. Até que, por fim, cheguei ao trecho onde a viatura estava novamente. O som das sirenes e o brilho das luzes azuis cortavam a escuridão. Quando vi a sombra dela de novo, meu corpo reagiu antes da minha mente. Ela estava lá, de pé, como da primeira vez, com a mesma postura firme, mas algo havia mudado. Eu sabia que algo estava diferente. Documentos, ela disse, com a mesma voz fria, mas dessa vez, algo na maneira como falou me deu uma sensação estranha. Eu não consegui controlar a necessidade de saber mais, de entender o que estava acontecendo. Você está bem? Perguntei novamente, e ela hesitou antes de responder. Ela não disse nada de imediato. Seus olhos estavam mais tensos, e eu pude perceber que ela estava guardando algo. Você ainda não me respondeu, eu disse, tentando quebrar o gelo entre nós. Mas ela apenas pegou os documentos e os conferiu rapidamente, virando-se para o agente ao lado. Aquele momento foi como se o tempo tivesse congelado, e eu estava ali, esperando por uma resposta que não vinha. Ela simplesmente fez seu trabalho e se afastou, sem dizer mais nada. Quando ela se virou para ir embora, meu coração ainda batia forte, e eu me senti mais perdido do que nunca. Fiquei ali, com o motor ligado, as mãos suando, o pensamento ainda preso nela. Eu precisava saber mais, entender o que havia acontecido. Então, ao sair da viatura, fiz a única pergunta que me restava. Por que você desapareceu, Júlia? Ela ficou parada por um momento, sem olhar para mim. Sua respiração falhou, e foi como se o mundo tivesse parado. Ela parecia não saber o que dizer. Finalmente, ela se virou e com a voz baixa disse, "Boa viagem, senhor." E foi embora. Eu voltei para o meu caminhão, mas não consegui tirar ela da cabeça. O resto da noite passou em silêncio. O som do motor e da estrada era a única companhia. A cada quilômetro rodado, a saudade de algo que nunca se completou foi me apertando mais. Eu queria entender, queria saber o que aconteceu, mas a sensação de impotência me consumia com o passar das horas. A madrugada se estendia e o rádio
rádio voltou a chiado, com outros caminhoneiros falando sobre Blitz à frente. Eu sabia que se continuasse indo para frente, provavelmente encontraria mais Blitz, mais perguntas e mais incertezas, mas eu já não sabia mais o que queria. Eu estava ali, dirigindo, mas ao mesmo tempo, estava preso em tudo o que havia acontecido. Eu estava, de certa forma, rodando em círculos, sem encontrar a resposta que tanto procurava, até que, finalmente, uma voz familiar invadiu o rádio. Zé, você me escuta? O rádio disse. Era o caminhoneiro amigo, perguntando sobre a situação. Não sabia o que dizer. Então, respondi de forma curta. Sim, estou ouvindo, disse. El, do outro lado, continuou a conversa, falando sobre outra blitz e mais detalhes da estrada à frente. Mas meu pensamento estava em outro lugar, em outra direção. E o que eu queria mesmo era entender como tudo se encaixava. Eu parei num posto, mais uma vez sentindo o peso da saudade e da dúvida. O caminhão estacionado, o cheiro da estrada, e a mente só pensava nela. Eu ainda não sabia o que iria acontecer, mas sabia que algo tinha mudado. Eu tinha que entender o que estava em jogo e como lidar com o futuro. Sabendo que ele estava entrelaçado com o passado, segui viagem, sem saber ao certo o que estava procurando. Mas algo dentro de mim me dizia que eu não podia continuar fugindo. Eu havia tentado, mas a estrada tinha me mostrado que, quando a vida realmente quer algo de você, ela sempre encontra um jeito de te trazer de volta. A chuva começava a apertar novamente, a estrada estava escorregadia, e o céu parecia cada vez mais pesado. Eu não estava mais rodando por rodar, estava indo em busca de respostas, em busca de algo que nem eu sabia direito o que era. O Scania cortava o asfalto, mas minha mente estava longe, ainda com os olhos da Júlia me encarando como aquela voz firme que me dizia que o passado não era algo fácil de enterrar. Eu parei em outro posto, mais uma parada automática, mas dessa vez meu coração batia mais rápido. O medo tinha virado angústia. Eu estava buscando algo, uma saída, uma explicação, mas o que eu queria mesmo não estava na estrada. Eu estava em busca de respostas para o que havia ficado para trás. E aquelas palavras que Júlia me disse, boa viagem, Senhor, ainda ecoavam na minha mente. Quando entrei no posto, um frentista me olhou com curiosidade. Eu apenas pedi um café, tentando esconder o que sentia. Estava cansado, mas minha mente não parava. Eu sabia que estava sendo observado, e não era só pelo frentista. Havia algo na estrada, uma presença que não me deixava em paz. Você está rodando por aqui dias, né? O frentista perguntou, tentando puxar conversa. Eu não queria conversar, mas ao mesmo tempo, algo me dizia que eu precisava. Sim, respondi. Estou procurando uma coisa. Ele me olhou, desconfiado, e deu de ombros. Não estava interessado em saber mais. E eu também não queria falar. Tomei meu café em silêncio, pensando em tudo o que Júlia tinha me dito. Ela tinha se afastado de mim por uma razão. Eu não sabia qual era, mas agora, olhando para o que estava acontecendo, parecia que o passado tinha voltado de forma inevitável. Eu sabia que aquele homem, o ex dela, ainda estava por aí. Laend estava no caminho, e eu não sabia se estava preparado para enfrentar o que viria. Quando estava prestes a sair do posto, o rádio estalou. A voz que eu ouvi me fez congelar. Zé, é o Riba, chapa antigo. Fiquei sabendo que você recusou uma carga boa de Itajaí. Eu ri, mas não de alegria. Aquelas palavras me atingiram de forma diferente. Eu estava mais longe do que qualquer outro lugar, mais distante do que a estrada podia me levar. Você está enroscado com a PRF, né? Riba perguntou, e a preocupação na sua voz era clara. Ele falou sobre o ex de Júlia, sobre a situação em que eu estava me metendo. O peso da conversa caiu sobre mim como um martelo. E eu não sabia. Sei, estava mais assustado com o que sabia ou com o que ainda não sabia. Não tenho tempo para isso, Riba, respondi, tentando esconder o que estava sentindo. Eu só preciso de um tempo. Ele deu uma risada nervosa e desligou, mas as palavras dele me perseguiram. Eu sabia que, em algum momento, a história de Júlia e eu teria que ser resolvida. E isso não poderia ser evitado por mais tempo. De volta ao meu Scania,
liguei o motor. E enquanto dirigia pela estrada, sabia que o futuro estava se desenrolando diante de mim, como um caminho desconhecido. A chuva agora parecia mais forte, e o som do motor ecoava na minha mente. Eu precisava entender tudo o que tinha acontecido. Entender o que estava acontecendo com Julia, com o ex dela, com minha vida. Eu não podia mais continuar a rodar sem rumo. Eu continuei rodando por mais alguns dias, mas a sensação de que algo grande estava prestes a acontecer não me deixava. Eu sabia que a estrada estava me levando de volta a ela, mas não sabia se isso era algo bom ou ruim. Naquele momento, a estrada não parecia ser mais a minha casa, o meu refúgio. Ela estava se tornando o lugar onde eu teria que enfrentar o que eu mais temia, o passado. Em uma das paradas, encontrei uma mensagem de Julia no celular. Eu vou te procurar. Não sei mais o que fazer. Me ajude. Aquilo me desconcertou. O que ela estava me pedindo? Eu sabia que a situação estava se complicando, mas também sabia que não podia virar as costas para ela de novo. Eu havia feito isso uma vez e não podia mais. A estrada seguia e eu não sabia o que o futuro reservava. O que eu sabia era que, se quisesse ter uma chance de entender o que havia acontecido entre nós, teria que ir até o fim dessa jornada. Eu parei em um posto à beira da estrada e, com um coração batendo forte, liguei para ela. Sabia que agora não havia mais volta. Continuei na estrada, mas agora com um objetivo claro. O que aconteceria a seguir, eu não sabia, mas algo dentro de mim me dizia que estava na hora de tomar decisões. A sensação de que o caminho à frente era cheio de incertezas era pesada, mas a saudade de algo que eu nem sabia mais se tinha era ainda maior. A estrada parecia ser o único lugar onde eu poderia encontrar alguma verdade. Recebi uma mensagem de Julia mais tarde, com um local e um horário para nos encontrarmos. Ela queria conversar e esclarecer tudo o que não havia sido dito. Apertou. Eu não podia mais adiar. Não podia mais fugir das questões que me assombravam. O Scania cortava a estrada como sempre, mas eu estava diferente. Cada quilômetro percorrido me fazia perceber que a liberdade que a estrada me dava não era mais suficiente. E enfrentar as verdades que estavam enterradas. Precisava olhar para o passado e encontrar alguma resposta. E eu sabia que a única forma de fazer isso era indo até ela. A cada trecho que passava, a tensão no meu peito só aumentava. O céu continuava nublado e a chuva, que nunca havia sido um problema antes, agora parecia um reflexo do que eu estava sentindo. O clima estava pesado e eu sabia que a conversa com Julia não seria fácil. Eu só esperava estar preparado para o que viesse a seguir. Cheguei ao ponto de encontro antes de Julia. O local era isolado, no meio do nada, como se o destino tivesse me levado para aquele lugar para que eu pudesse finalmente entender tudo o que havia acontecido. Estacionei o Scania e fiquei ali, sozinho, aguardando. O som da chuva batendo no caminhão era a única coisa que eu ouvia. E minha mente estava cheia de pensamento. Quando Julia chegou, ela estava diferente. O rosto sério, os olhos cansados. Ela me olhou e algo dentro de mim sabia que aquilo não era apenas uma reunião. Era a conclusão de um ciclo. Eu já sabia que o que quer que fosse dito ali mudaria tudo. Zé, ela disse, a voz tremendo. Eu sei que você tem muitas perguntas e eu não sei por onde começar. Eu a observei em silêncio, esperando que ela fosse a primeira a quebrar o silêncio que pairava entre nós. Eu sabia que ela tinha suas razões para assumir, para ser Iskander, mas até aquele momento, tudo o que eu sabia era que havia algo mais profundo por trás de tudo. Eu nunca te esqueci, Zé, ela disse, com a voz falhando. Acho que isso é o único que posso te dizer agora. Nunca te esqueci. Eu não sabia o que dizer, o que poderia responder a algo assim. Eu sabia que ela estava dizendo a verdade, mas, ao mesmo tempo, a dor que eu sentia era tão grande que parecia que nenhuma palavra seria suficiente para aliviar. Eu sei, foi o único som que consegui formar. Eu te abandonei porque era o melhor para nós. Ela continuou. Eu não podia te colocar em risco.
risco. Eu não queria que você fosse mais uma vítima dele. Naquele momento, tudo fez sentido. A ausência dela, o silêncio, o abandono. Ela tinha feito isso para me proteger, para me salvar de algo que eu não compreendia. O homem do passado, o homem que ela temia, era a razão de tudo. Ele tinha sido o motivo de sua fuga, de seu distanciamento. E eu, de alguma forma, estava envolvido nisso tudo. Mas de maneira que eu nem imaginava. Eu respirei fundo, sentindo um peso enorme cair sobre meus ombros. Eu queria acreditar nela, queria entender, mas ao mesmo tempo, o medo de perder o controle da situação me tomava. Eu só quero saber por que, Júlia, disse, tentando manter a calma. Por que agora o que mudou? Ela olhou para baixo, como se buscasse coragem. Ele saiu da cadeia, Zé. E ele sabe onde estamos. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Eu sabia que aquele homem ainda estava por aí, mas não imaginava que ele fosse tão próximo. O medo que Júlia sentia era real. Eu sabia que, para ela, isso não era apenas uma ameaça. Era a possibilidade de que todo o pesadelo começasse. De novo, o silêncio tomou conta do ambiente por um momento, e a tensão entre nós parecia palpável. As palavras de Júlia ainda estavam reverberando na minha mente, e eu sabia que as coisas estavam muito mais complicadas do que eu imaginava. O homem que ela temia, o homem do passado, havia voltado, e eu estava no meio disso tudo, sem saber. Como sair? Ele não vai parar até te encontrar, Zé, Júlia disse, com os olhos cheios de preocupação. Eu podia ver o medo nela, mas também havia uma força em sua voz. Eu sabia que não era fácil para ela falar sobre isso, que cada palavra tinha um peso que ela carregava há muito tempo. Eu vou protegê-la, Júlia, falei, com mais firmeza do que eu sentia. Você e Carol estão seguras agora. Ela me olhou por um momento, como se estivesse avaliando minhas palavras. Eu queria acreditar nelas, mas sabia que havia algo muito maior em jogo agora. Ela respirou fundo, tentando se controlar. Você não entende, Zé. Eu não posso mais fugir. Ele está por aí, e o que ele quer pode ser muito mais do que imagina. Eu não sabia o que fazer, mas algo me dizia que o único caminho era enfrentar o passado. Nós dois sabemos o que ele é capaz de fazer, e se ele estiver por aqui, então não há mais como fugir. Temos que enfrentar isso de frente, sem mais desculpas. Aquelas palavras que eu quase não queria dizer saíram de mim sem pensar, mas era isso. Não havia mais tempo para correr. Júlia pareceu vacilar, como se estivesse ponderando tudo o que eu estava dizendo. Eu não quero colocar você em perigo, Zé. Já te coloquei em perigo demais, mas você tem razão. Não dá para fugir mais. Ela abaixou a cabeça, como se finalmente tivesse aceitado a realidade. Eu me aproximei dela, com o peso de tudo o que havíamos passado caindo sobre mim. Nós vamos passar por isso juntos, Júlia. Não importa o que aconteça, nós vamos enfrentar o que vem. Ela me olhou, seus olhos um pouco marejados, mas havia algo ali, algo que eu não sabia bem o que era, mas que me dizia que ela estava se abrindo, finalmente. Ela me deu um sorriso fraco, mas suficiente para entender que havia algo mais ali. Ela finalmente estava deixando o medo ir embora, e comigo ao seu lado. Tudo seria mais fácil. Eu sabia que a estrada que tínhamos pela frente não seria fácil, mas com cada palavra que trocávamos, com cada promessa feita, eu sentia que algo estava mudando. A jornada ainda estava longe de acabar, mas agora nós tínhamos algo que nunca tivemos antes. A decisão de enfrentar tudo isso juntos. Quando saímos daquele local, ainda sentia o peso da conversa, mas sabia que o que quer que viesse pela frente não seria como antes. O passado de Júlia, aquele homem que a atormentava, ainda estava por aí, mas agora éramos mais fortes, mais unidos. Eu sentia uma responsabilidade que nunca senti antes, não só por ela, mas por Carol também. Eles eram minha família, e por mais que o medo e a incerteza ainda nos cercassem, eu sabia que a estrada não tinha mais o mesmo significado. Ela agora era o nosso caminho de volta, e eu estava pronto para seguir em frente, de cabeça erguida, sem mais fugir do que o destino nos reserva. A estrada continuava diante de nós, mas agora, ao contrário das outras vezes,
Ela não parecia ser um simples caminho. Cada quilômetro rodado me aproximava de uma decisão que eu não podia mais adiar. Júlia, que antes carregava o peso de um segredo, agora compartilhava o fardo comigo. E o que antes parecia um destino traçado, agora era um caminho em aberto, cheio de possibilidades e perigos. Quando chegamos ao posto em Campo Grande, um frio percorreu minha espinha. Eu sabia que o perigo estava perto, que a ameaça ainda era real. O rádio estalou de repente, trazendo um alerta. Atenção, Zé. O homem que estamos procurando passou por aqui. Está mais perto do que imaginamos. O clima ficou tenso e o medo, que antes era uma sombra distante, agora estava bem à nossa frente. Júlia estava ao meu lado, o olhar firme, mas com a preocupação ainda visível. Carol, sentada no banco de trás, tentava esconder o medo com um sorriso forçado. Eu a observei, vendo a juventude dela tentando entender o que estava acontecendo. Aquela menina, que mal sabia o que estava por vir, era a razão pela qual não podíamos mais hesitar. Vamos ter que agir, Zé, Júlia disse, a voz baixa e cheia de determinação. Ele não vai nos deixar em paz até que consiga o que quer. E isso não vai acontecer. Eu concordei com a cabeça, sentindo uma força renovada dentro de mim. Eu não poderia deixar ela passar por aquilo sozinha. E Carol, aquela menina que eu tinha prometido proteger, não ficaria sozinha também. A noite caiu rápida e as luzes do posto piscavam como um sinal. Eu sabia que não podíamos mais esperar. O rádio novamente chamou nossa atenção. Ele está em movimento, Zé. Rumo ao ponto de encontro. Era agora ou nunca. Eu liguei o motor do Scania e fiz o caminho para o ponto indicado. A adrenalina estava a mil e a estrada à nossa frente parecia um campo de batalha. O Scania cortava o asfalto com a mesma firmeza de sempre, mas agora a sensação era outra. Não era só mais uma viagem, era nossa luta, nossa última chance de resolver tudo. Quando chegamos ao local, encontrei as viaturas da PRF já posicionadas. Eles estavam prontos para a ação, ali como uma equipe de guerra, se preparando para a última jogada. Mas foi então que algo me fez parar por um momento. O som de um motor distante, o movimento no ar, e o vi. Ele estava ali, o homem que Júlia temia, parado à beira da estrada, observando. O olhar que ele me lançou fez meu estômago virar. Eu sabia que aquela luta seria difícil, mas algo em mim me dizia que não haveria mais volta. Ele olhou para mim com desprezo, como se estivesse prestes a me desafiar para o último jogo. Você ainda não aprendeu, Zé, disse, com uma voz rouca e cheia de rancor. A estrada não te pertence mais. Eu não disse nada. Apenas respirei fundo e, com um movimento rápido, atirei o caminhão para frente. O jogo estava prestes a começar. Foi tudo muito rápido. A ação foi coordenada pela PRF, mas quando o ex de Júlia se virou para fugir, eu sabia que a luta não seria apenas física. Ele sabia o que queria, mas eu também sabia o que estava em jogo. E não seria apenas a minha vida que ele estava colocando em risco. Júlia e Carol estavam a salvo, mas agora eu tinha que fazer minha parte. Eu acelerei, seguido pelas viaturas, e a perseguição tomou conta de tudo. As luzes cortando a noite, o som dos motores, o grito da liberdade ecoando na estrada. Era uma corrida contra o tempo. Quando finalmente paramos o carro dele, ele estava sem saída. A polícia o havia cercado. O silêncio que se seguiu foi quase absoluto. Ele olhou para mim e, no fundo, sabia que sua jornada havia terminado. Ele foi preso, levado para longe, e finalmente tudo aquilo que Júlia e Carol temiam estava chegando ao fim. O que aconteceu após isso foi um misto de alívio e compreensão. A estrada, que por tanto tempo foi sinônimo de fuga, agora se transformava em um caminho de volta para o que eu realmente precisava. Eu tinha Júlia, Carol e um novo propósito. Não só como caminhoneiro, mas como alguém que encontrou o que realmente importava. Júlia me olhou, com o rosto mais calmo, e dessa vez não havia mais palavras não ditas. Agora sim, Zé, ela disse, com um sorriso tranquilo. Agora podemos seguir em frente. Eu respirei fundo, e pela primeira vez
Senti que a estrada não era mais um lugar para fugir. Ela era o nosso caminho, a nossa casa. E, no final, foi a última curva que nos trouxe para onde deveríamos estar, juntos. O caminhão roncava no final da estrada, mas o coração estava em paz. O sol começava a nascer, iluminando a jornada à frente. A estrada, que antes parecia cheia de incertezas, agora se abria para um novo começo. O que o futuro nos reservava, eu não sabia. Mas uma coisa era certa: não importa o destino, o importante era saber que não estávamos mais sozinhos. Fim.